Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 11, capítulo 75, 10 de abril de 1914. O centro de Jesus na terra é a alma que faz sua vontade. A divina vontade é repouso perpétuo. Então, o centro de Jesus na terra é a alma que faz a divina vontade. Esta manhã, o meu sempre amável Jesus veio crucificado e me participava das suas dores, e me atraiu para ele no mar de sua paixão. Tanto que quase passo a passo a seguia. Mas quem pode dizer tudo o que compreendia? É tanto que não sei por onde começar. Só direi que ao vê-lo arrancar a coroa de espinhos, os espinhos mesmos obstruíam o passo ao sangue e não a deixavam sair de todo. Mas ao arrancar-lhe a coroa de espinhos, esse sangue jorrou fora por aquelas feridas, e lhe jorrava grandes rios sobre o rosto, sobre os cabelos, e depois descia por toda a pessoa de Jesus. Então aqui ela está participando da paixão de Jesus, né? Então ela fala: o que posso dizer, o que compreendia. Por quê? Jesus fez ela participar das suas dores. E quando a gente participa das dores da pessoa, no lugar dela, né? Quando Jesus faz a gente experimentar as suas dores, a gente compreende a dor do outro, né? Que ela compreendeu a dor de Jesus, né? Então, assim, essa semana eu compreendi uma dor de Jesus, porque eu passei por uma dor e daquela dor eu entendi que Jesus sofria aquela dor, né? Era uma dor, uma situação familiar, mas vamos supor assim, na verdade, era uma confusãozinha, né? Que eu tive aqui em casa. Só que aí eu tive uma dor. E aí eu entendi que aquela dor, Jesus passava. Aquela dor, né? E aí a dimensão é passado, presente e futuro, né? Por todas as criaturas, né? E eu tinha uma pessoa para representar essa dor. E quando eu compreendi que aquela era uma dor de Jesus, doeu muito mais. Porque eu falei: Jesus, eu tô passando com né? Lógico que Jesus, na divina vontade, na sua vontade, a gente passa com porque nossa humanidade é limitada. E a gente oferece ela na divina vontade, né, para Jesus, como se fosse para todos, né? Passado, presente, futuro. Então isso também me fez compreender que pela vontade de passar aquilo por todos, né? E tirar esses espinhos da cabeça de Jesus por todos que colocam esses espinhos na cabeça de Jesus, pela vontade a gente atinge a todos. Repara Jesus por todos. Né? Isso também foi um entendimento que eu tive. Mas vendo aqui, eu consegui entender melhor, né? O que a Luísa sempre fala, o que eu compreendia. Por que ela compreendia? Porque ela passava, Jesus fazia ela passar por um pouco. Né? A gente como criatura, Jesus ele não deixa a gente passar de todo a dor que ele passa. Mas a gente passa, ele faz a gente experimentar para entender. E a gente compreende a dor de Jesus. Aí você compreende a dor.
né? E aí você não quer trazer essa dor de Jesus, você quer tirar essa dor de Jesus, né? Então, isso que foi uma coisa que eu entendi essa semana. E Jesus, filha, estes espinhos que me atravessam a cabeça perfurarão o orgulho, a soberba, as chagas mais ocultas das almas, para fazê-los sair o pus que contém. Então, essa semana também, nos trechos, né, que foi colocado para a gente dar volta, foi falado muito do orgulho, né? Tem um trecho que, assim, eu vou falar acho que de dois, né, que eu tô lembrando, tá? Um que foi com a mãe da Valtorta, que ela falou assim, que ela tava lá no purgatório. Daí ela falou, foi purgada da mente primeiro, depois do coração e depois ela fala das partes baixas. Aí eu não sei se é algo corporal, isso eu não sei, não entendi. Mas ela falou que a mente é porque ela tinha muito orgulho, né? Então, assim, às vezes a gente é corrigido e a gente tem. Jesus manda a correção pra gente. Só que se a gente tiver muito orgulho, a gente não se humilha, não é humilde para reconhecer, né? Porque até a gente na live estava conversando sobre as misérias, né? Foi dado exemplo, né, sobre as misérias, que a gente pensou uma coisa, né? Aconteceu uma situação, foi o que aconteceu comigo, né? Eu pensei uma coisa que não era não era o certo, né? Mas aí Jesus veio e me corrigiu. Você tá errada. Ó, não é isso que você tá pensando, não, né? E aí, quando Jesus mostra, não é isso que você tá pensando, o que que a gente faz na hora? Tá bom, Jesus, o senhor tá certo. Opa, deixa eu pedir perdão, desculpa, né? A gente assume o erro, pede perdão, desculpa. Mas quando a pessoa tem orgulho demais, ela não dá o braço a torcer, né? Como a gente sempre fala, ela não dá o braço a torcer, isso que a gente sempre fala. Então, nesse trecho da mãe da Valtorta, ela falou isso. Eu tinha muito orgulho, né? E isso fez eu entender. E um outro trecho também que era da Valtorta, Jesus está falando a mesma coisa. Que o livro da sabedoria era para ser lido de forma diferente, no âmbito espiritual. Mas o homem trazia tudo para o âmbito humano. E não atingia a sabedoria, o homem não compreendia por causa do orgulho. Entendeu? Então o orgulho não deixa a gente subir, porque a gente não se humilha para entender o espiritual. Porque quando a gente se humilha para Deus, ele faz a gente entender espiritualmente. A gente aprende coisas espirituais. Mas o que acontece? O orgulho, ele faz a gente ficar nas coisas baixas da terra. Porque, por exemplo, se você assumir um erro, né? Você assumir uma coisa que você errou, você fica pensando o que a pessoa vai pensar de você. Nossa, ela é fraca, olha, ela erra. Ai, ela não tá querendo santidade? Como que ela quer santidade e comete um erro desse? Entendeu? Então, muitas vezes a gente não dá o braço a torcer porque os outros vão pensar alguma coisa a gente. Então, a gente não se humilha, né? Então, o que acontece? A gente fecha o coração e fica na compreensão das coisas baixas da terra, né? A gente não se eleva para o céu, para as coisas de Deus, né? Então, Jesus estava reclamando também nesse outro trecho que era sobre o purgatório. Não lembro se é o trecho que era sobre o purgatório, né? E Jesus estava reclamando, né, que por causa do orgulho, o homem não entende. O homem não se, Deus não tem como elevar os pensamentos do homem para o espiritual, entendeu? Então a gente fica preso às coisas baixas da terra. Então aqui, Jesus, quando ele recebe os espinhos, né, que ele está aqui com os espinhos, ele está falando para Valtorta que era para atingir o orgulho. Ele estava sofrendo tudo aquilo para levar,
né? Igual a gente fala, né? O orvalho benéfico, ele estava fazendo tudo, né? A compreensão para o homem, como é que eu falo? Para atingir, né, o homem, assim, no sentido do orgulho. Então ele estava sofrendo tudo isso para que quebrasse esse orgulho do homem, né? Por isso que falou para sair esse pus do orgulho, né? Perfurar o orgulho, a soberba, as chagas mais ocultas das almas, para fazê-lo sair o pus que contém. Então, o que que é o pus? A infecção, né? Então, saindo aquela infecção, né, o espinho atinge lá, né? Imagina, uma ferida infeccionada com pus, esse pus dói, né? Então, quando tá lá, tá até latejando. Então, quando ele é perfurado e sai, espreme aquele pus, né? Aquilo tira a infecção e aí a ferida sara. Então é isso que Jesus tá sofrendo, né? Esses espinhos da paixão, né? Ele fala que esses espinhos na cabeça são os maus pensamentos do homem. Então, assim, pensando agora, né? Eu tô pensando aqui que a mãe da Valtorta falou que primeiro ele curou a mente, depois o coração. Então, ele fala que os espinhos da cabeça é os pensamentos, então é a mente, né? Então, primeiro se forma ali na mente, né? Então, o orgulho, a soberba. Então, Jesus sofreu isso para perfurar, né, essa infecção, que é a mente do homem, né? Então, Jesus sofreu isso para a gente já poder aproveitar isso na terra, né? Então, a mãe da Valtorta passou pelo purgatório porque ela não aproveitou, né, essas chagas de Jesus que Jesus sofreu aqui na terra. Ela manteve o coração duro, né? Então a gente tem que ir aprendendo na divina vontade a deixar Jesus perfurar esse pus, né? Esse pus da nossa mente, né? De mau pensamentos, né? De soberba, de orgulho. Então, quando a gente já está na divina vontade, ele fala que a gente vai ser purgado em vida, né? Então, Jesus iluminou a nossa mente, que a gente está errado, né? A gente já deixa esse espinho, Jesus perfurar, né? Para não deixar nem formar pus. Né? Esse pus que ele fala, essa infecção, né? Então, isso que eu tô pensando, assim, né? De tudo que tem falado nesses dias, né? E os espinhos em meu sangue os curarão, porque daí o espinho da chaga de Jesus está cheio de sangue de Jesus. E o sangue de Jesus cura. A gente é lavado pelo sangue de Jesus para nos curar, não é? E lhes restituirão a coroa que o pecado lhe havia tirado. Né? Então, restitui o homem lavado com esse sangue, com essa chaga de Jesus. Jesus está tirando o sangue dele. Então, é a mesma coisa, está enfiando esse espinho para tirar o sangue de Jesus. Então, esse sangue é para derramar sobre as nossas mentes, né? Porque os espinhos é o pecado. Ele fala, né, no outro trecho, e acho que no relógio da paixão, que era para purificar a nossa mente, né? Então, é o pecado do orgulho, da soberba, começa, né, aqui, né? Logo, Jesus me fazia passar a outros momentos da paixão, né? Então, aqui ela estava passando ali, né? Vamos pensar no relógio da paixão, né? Porque eram os momentos da paixão. Mas eu me sentia trespassar o coração ao vê-lo sofrer tanto. E ele, quase para consolar-me, continuou falando do seu santo querer. Então ela estava sentindo, vendo Jesus passar. Então eu estou lembrando assim do que aconteceu comigo. Porque é isso que eu falei, a hora que eu percebi que essa dor, Jesus passava ela em um âmbito muito mais alto, né? Muito mais forte. Dá um sufoco na gente, sabe? Jesus passa por tanta dor. Então por isso que ela falou assim, eu vendo ele passar, sofrer tanto, né? Então ela estava vendo o sofrimento de uma dor indo para outra dor. Minha filha, meu centro sobre a terra
É a alma que faz minha vontade. Olha o sol sobre a terra, expande sua luz por toda parte, mas ele tem seu centro. Então, por que o centro? Jesus é a alma que faz, porque é ela que vai entender. Né? Se a gente não está na divina vontade, aprendendo com Jesus, compreendendo como que eu ia imaginar que aquilo que eu estava passando era uma dor de Jesus. Eu nunca ia compreender isso se eu não vivesse na divina vontade. Então Jesus estava compartilhando comigo as suas dores, igual ele está fazendo aqui com a Luísa. Então tudo que a gente passa, a alma que vive na divina vontade, ela está repetindo a vida de Jesus com Jesus. Tem um trecho que eu estava lendo que ele fala, eu me sirvo da sua humanidade para continuar a minha paixão. Ele fala mesmo, não sei se a paixão, a minha humanidade, né? Então ele se serve da gente para continuar a vida dele. É isso que ele fala. Então, é essa alma na divina vontade que tem como ele continuar a vida dele. Né? Que ele tem como partilhar, né? Entender com quem vai entender ele, né? Que ele vai desabafar. Eu no céu sou vida de cada um dos bem-aventurados. Então, do céu, a vida é Jesus. Mas tenho o meu centro, o meu trono. Assim na terra encontro-me por toda a parte. Mas o meu centro, o lugar onde erijo o meu trono para reinar, os meus carismas, as minhas complacências, os meus triunfos e o meu coração palpitante, todo eu mesmo, se encontra tudo como em seu próprio centro na alma que faz minha santíssima vontade. Então, assim, a alma que vive na divina vontade é onde ele senta e reina e pode compartilhar sofrimentos, carisma, complacências, ele mesmo, né? Porque ele pode viver ali novamente. Né? Então, esse é o centro dele, é onde ele centra, porque nas outras ele não pode. Né? Então, as outras não deram a sua vontade. Né? Então, Jesus não pode sentar como rei. Né? Tão fundida está comigo essa alma que se faz inseparável de mim. E toda a minha sabedoria e minha potência não sabe encontrar meios como separar-se minimamente dela. Depois continuou. O amor tem as suas ânsias, os seus desejos, os seus ardores, as suas inquietações. A minha vontade é repouso perpétuo. E sabes por quê? Porque o amor contém o princípio, o meio e o fim da obra. Portanto, para chegar ao fim, suscitam-se as ânsias, as inquietudes, e nestas muito de humano se mistura e de imperfeições. E se não se unem passo a passo a minha vontade e o amor, pobre amor, como fica desonrado, mesmo nas maiores e mais santas obras. Então, ele está falando que se não tiver unido a divina vontade, o amor fica desonrado até nas maiores obras. Em troca, a minha vontade opera em um ato simples, dando à alma toda a atitude da obra à minha vontade. Então, um ato simples na divina vontade, né, é honra. E um ato, por mais grande que seja, que não está na divina vontade, unido à divina vontade, não é honra, não é honra para a divina vontade. Enquanto a minha vontade obra, a alma repousa. Portanto, não obrando a alma, mas minha vontade nela, não há ânsias nem inquietudes, e está livre de qualquer imperfeição. Então, precisa entender um pouquinho mais, né? Eu acho que Jesus está falando assim. Então, quando é a vontade que opera, a alma está em repouso, está em paz, né? Não tem inquietações, ela não se perturba com o que está fazendo, né? Com que a vontade divina está trabalhando na vida dela.
né? Ela está sempre não tem inquietudes, né? Então, se não é inquietude, ela tem paz. Então, quando não é a divina vontade, ânsias, né? Pode ter o quê? Ânsias, ansiedade, inseguranças, quando não é a divina vontade está operando. Então, vamos lá, então, vamos imaginar, para entender. Então, por exemplo, o que ele está falando que quando não é a divina vontade, a pessoa ela pode estar impaciente, ansiosa, cheia de inquietudes, né? Mas quando ela vive na divina vontade, o que lhe acontece, ela sabe que ela tem a confiança que aquilo é obra da divina vontade. E aí ela está sempre em paz. Por quê? Porque se é Deus que está fazendo, ela, como que ela vai desconfiar que não vai dar certo, que não vai ser pro bem? Entendeu? Você fala assim, se é obra de Deus, se você duvidar, você está duvidando de quem? De Deus. Hoje eu ouvi uma coisa, e agora acho que tem tudo a ver com isso. Porque o cara que estava vendo a palestra dele, uma coisa dele, que era sobre um filme, até que tá falando aquele Nefáurios, acho que é isso que é o nome, que é um diálogo lá do diabo, lá com um psiquiatra, lá sei lá o quê. Aí ele tava falando assim, porque ele era aí satanista, né? Então aquele, ai, o Daniel Marçal, acho que é isso, né? Ele falou assim, olha, o diabo, ele planta dúvidas, né? Se ele plantou uma dúvida de você sobre Deus, ele já ganhou. Então você tá entendendo aqui que tô querendo dizer aqui? Então aqui que ele fala, quem vive na divina vontade, ele não tem dúvidas de Deus. Então é Deus que sempre está ganhando, né? Então isso eu tô pensando no que eu escutei hoje, né? Que ele falou isso, ele falou assim, ó, o diabo, porque lá era um diálogo, né? Entre um demônio com um homem que era psiquiatra. E aí ele começou a dialogar ali com o cara e plantar dúvidas, né? E ele, como ele é satanista, né? Ele falou assim que a gente nunca deve dialogar com o diabo. Nunca. Porque para o diabo é assim. Ele falou, a fé é certeza. Isso que ele estava falando, né? Ele falou assim, olha, quem tem fé em Deus tem certeza em Deus. E Deus, quando a pessoa confia nele assim plenamente, é isso que ele quer. É essa confiança. Ele estava falando desse jeito. Daí ele falou assim, então, quando a pessoa dá ouvidos, né, pro diabo, ele sabe o ponto fraco da pessoa. Então a gente fala, ele sabe as nossas misérias, porque ele nos observa. Então ele sabe que a gente tem misérias. Aí, por exemplo, aí ele atinge você com uma miséria. Aí ele põe dúvida, porque daí você pensa assim, acho que Deus não vai me amar, porque eu tenho essa miséria. Né? Porque a gente enxerga as nossas misérias. Só que aí o diabo também enxerga. Daí ele vem, vamos supor, eu tenho uma miséria. Como é que eu vou falar assim? Sou, sei lá, brava, né? Às vezes eu sou brava. Daí ele vem e fala assim, como é que você vem falar de Deus, sendo que lá na sua casa você não teve paciência com a sua filha, você ficou brava? Toda hora você tá brava lá, na sua casa? Você já ficou brava? Não sei, estou só dando um exemplo, assim, né? Ele fala isso, então se você for dialogar com o diabo, ele vai plantar dúvida. Ele fala, você acha que Deus não está vendo isso que você está fazendo lá na sua casa? Não está vendo que você está gostando, você gosta de tal coisa? Aí ele planta dúvida, daí você desconfia do amor de Deus, se desconfia de Deus. E daí ele falou assim, então se ele plantar uma dúvida, ele já abala a sua fé. Então ele é muito astuto. Então, isso que ele estava falando. Então ele abala a sua fé. Então, aqui, pensando nesse trecho, eu estou pensando nisso, né? Que quem não vive na vontade de Deus, pode ocorrer essas dúvidas, né? Porque ele não tá com a fé, assim, né? Ele não está firmado ali, né? Ele pode sofrer tentações, né? A gente sabe disso, que quando não está na divina vontade, a gente pode sofrer tentações do diabo. Mas quando a gente vive na divina vontade, o diabo não entra, né? Então, quem vive na divina vontade, ele
vive em paz, porque não tem como ele ficar inquieto, perturbado, cheio de ansiedade, porque quem obra a vida dele é a vontade divina, né? Então ele tem que ter essa fé, né? Quem está na divina vontade tem a fé plena em Deus, né? Então a gente vai aprender, entra, né? Deus vai nos testando para cada vez mais a gente confiar mais, né? Isso é passos, né? Porque Deus conhece a gente, porque a gente veio, né, de uma vida muito insegura, né? Então, quando a gente dá a nossa vontade, Deus vai dando passos, né? Pequenos passos, né? Assim, para a gente cada vez mais confiando na nossa fé, né? Então, assim, é isso que eu entendi, né? E está livre de qualquer imperfeição, né? Que ele fala, quem opera, por que é imperfeição? Por que não é imperfeição? Mesmo quando a gente cai, a gente vê as nossas misérias e a gente vai lá, se perdoa, como a gente estava falando lá na live, né? A gente se perdoa. Tá bom, Jesus, perdão, reconhece o erro. Por quê? Porque das nossas misérias, é aquilo que a gente tava falando no começo. Essas misérias que eu percebo, Jesus, ele quebra o nosso orgulho. Ele se utiliza dessas misérias para que a gente não tenha orgulho, sabe? Soberba. Ele nos mantém humilde. Então, o que eu vejo? Que é obra de Jesus. Como que a obra de Jesus vai ser imperfeita? Por isso que não tem perfeição. Porque não é a gente que obra. Não é a gente que está fazendo o trabalho. Mesmo que as nossas misérias apareçam. Porque da minha miséria, que eu vi que foi uma miséria minha, né? Vamos supor, da semana. Aconteceu uma situação, mas não era tudo aquilo, entendeu? Foi por causa da minha miséria ali que se tornou algo mais dolorido. Mas aquela dor serviu para me ver a dor de Jesus. Isso foi um aprendizado muito grande para mim, né? E eu tive que nem deixar quebrar o orgulho, quebrar a soberba, né? Voltar atrás, né? Pedir perdão, esse tipo de coisa, gente. Isso que eu tô falando. Mas a dor que causou, eu pude entender, achar a dor de Jesus, a paixão de Jesus, né? Entender que como é difícil saber que Jesus ama imensamente as almas e a alma pode simplesmente não querer, não querer a Deus, não querer Ele, né? Simplesmente querer. O que eu entendi a dor de Jesus? A alma, o amor, né, que Ele tem, e a alma negar Ele. Falar, não quero viver com você. Isso é uma dor muito grande, né? Então eu pude entender a dor de Jesus, né? Então eu falei assim, quantas almas se separam de Jesus, não querem estar com Ele. E Ele querendo, Ele mendigando amor. Também lembrei daquele trecho que Ele fala, mendigo do amor, mendigando amor, né? Então, assim, a situação que eu tava, assim, parecia que eu tava mendigando amor de uma pessoa, que eu não deveria mendigar. Mas isso que eu falo, foi uma confusão ali da minha cabeça também, sabe? Mas Jesus deixou, Ele fechou a minha visão, assim, de uma certa maneira que eu não via. E eu tive que sofrer a dor, eu sofri a dor, né? E eu sofri essa dor. E quando eu estava sofrendo a dor, assim, essa dor que eu tô sentindo, não sei o quê. Na hora deu um estalo na minha cabeça. Falei, gente, isso aqui é a dor de Jesus. Ele que passa por isso por tantas e tantas almas. Só pensar passado, presente e futuro. Aí a hora que veio essa luz na minha mente, eu falei, que dor. Nossa, daí eu perdi o fôlego, assim, de imaginar o tamanho da dor de Jesus. Eu falei, sabe assim? Então pude compreender,
né? A dor de Jesus com isso. Então eu falo assim, de uma miséria minha. Agora, se eu me fecho para essa miséria, eu não tinha entendido nada. Eu estava aqui me achando ainda que eu estava, você entendeu? Se eu tenho orgulho, eu podia me fechar para o entendimento e tá fazendo confusão ainda, né? Fazendo confusão, estragando o meu casamento, né? Então, se eu continuasse com orgulho, com soberba. Então, por isso que eu falo. Então, de uma miséria na divina vontade, mas como é a divina vontade que trabalha em mim, a obra não é imperfeita, ela é perfeita. Porque Jesus pôde trazer tudo, me levou para o espiritual, para o âmbito espiritual, para me entender Ele. Né? Eu pude entender Ele. Né? Então esse foi um fruto que me trouxe muita compreensão de ver, igual a Luísa estava falando aqui no começo. Quantas coisas eu pude entender, porque ela estava passando, ela estava sentindo a dor de Jesus. Ela estava sofrendo a dor de Jesus. Então ela pôde compreender como Jesus sofre. Então é isso que eu entendi também, como Jesus sofre. Né? Então, e a gente compreendendo isso, você fala, eu não quero fazer você sofrer. Mas eu, na divina vontade, pela vontade, não é só eu, né? É por todos. Todos que causam essa dor. A gente repara por tudo como é que é. Eu não quero que ninguém te dê essa dor, né? Porque aí quando você entende que pela vontade, Jesus ele pode acalmar, né, o coração, porque a nossa intenção é por todos e isso alivia o coração dele, né? Então tudo isso foi uma compreensão que eu tive essa semana, né? Então é isso que eu tenho desse trecho, né? Amém, Fiat.